E o Senado se prepara para votar amanhã um projeto de lei complementar que regulamenta os serviços de transporte particular, como Uber e 99. Na semana passada, o plenário aprovou que a proposta seja votada em regime de urgência. O texto do deputado federal Carlos Zaratini, do PT, estabelece uma série de exigências para esse tipo de serviço. A Uber avalia que, se o texto for aprovado, os aplicativos de transporte serão extintos. Mas quem explica melhor este assunto é o Carlos Aros. Fala, Aros. É o PL 28 de 2017, um texto que nasceu na Câmara dos Deputados com o objetivo, pelo menos em teoria, de regulamentar os aplicativos de transportes. Mas essa história foi ganhando contornos tão complicados que o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados não regulamenta nada. Ele simplesmente inviabiliza um modelo econômico que está nascendo. Ninguém sabe o que é. Portanto, é uma discussão assodada. Pelo menos isso é o que eu tenho escutado de muitos especialistas. Esse texto, aprovado pela Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado. E lá a confusão foi feita. Vários outros textos foram apresentados. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Pedro Chaves apresentou um texto até que bastante razoável, muito embora ele também não compreenda exatamente o que é essa nova realidade. Ninguém compreende. O fato é que o texto deve ser votado nesta terça-feira sob muita pressão e pouco debate, pouca discussão saudável. Nessa balança, quem acaba por perder mesmo, é o que dizem os especialistas, é o consumidor, é o cidadão. Porque um modelo econômico tão importante que está se desenvolvendo no mundo todo, que é a economia colaborativa, pode acabar por ser inviabilizado sem o devido debate. E aí, vocês vão de táxi ou vão de app? Ô, Andreasa, começa esse tema com você. Em primeiro lugar, né, Patrick Santos, que elegância do Carlos Aros, hein? Daqui ele é praticamente o dono do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos. Ele organizou, hoje participou, comandou um dos painéis. Com o meu olhar clínico para alfaiataria, eu identifiquei que é um belíssimo paletó italiano de não fala português, Carlos Aros, que beleza, hein? Não, nunca falou, imagina, tá fazendo uma concessão. É o seguinte, pessoal, regulamentação, tá? Vocês sabem a minha posição liberal nesse aspecto. É sempre uma desgraça. Sempre uma desgraça. Então, para mim, qual é a única discussão que faria sentido nessa matéria? Não pegar algo novo e interessante, como, por exemplo, o Uber, e levar para a regulamentação atada, engessada, antiga, que prejudica o taxista do sistema de táxi. Isso é péssimo. O sistema de táxis tem problemas graves, os taxistas são vítimas do Estado, são achacados pelo Estado. Aí você pega o Uber, a título de igualar as coisas, e leva o Uber para esse modelo doente. Quando, na verdade, o correto seria encontrar uma regulamentação moderna, aproximada do esquema livre, como o Uber funciona hoje, e trazer o táxi para ele. Igualar por cima, na qualidade, com princípios liberais, com menos vistoria, com menos taxa, com menos necessidade daquilo, de selo disso, de verificação daquilo. A gente tem que buscar a simplificação da vida das pessoas, não levar o que dá certo para a ruína. País doente. Ô Vera, você acha que esse projeto pode inviabilizar a economia colaborativa? O que você pensa a respeito? O Aros falou uma coisa que é muito certa e não é de hoje, é que o Congresso brasileiro não entende como funciona a tecnologia, não entende como funciona a internet, não entende como funciona essa coisa que é mais nova que ambas, que é a economia colaborativa. Eu lembro quando o Eduardo Azeredo, a quintessência de uma pessoa ali, né, conservadora, que, né, ultrapassada, etc., quis fazer o marco regulatório da internet. Era uma estrovenga que praticamente queria colocar cadeado na internet, que é uma coisa que é inviável. Era uma lei que não fazia sentido. Mesma coisa, essa lei agora não faz sentido algum, porque o Uber é um aplicativo, é uma tecnologia, né? O Uber é a empresa, mas os serviços de aplicativo para celulares existem no mundo todo, baseados, né, na livre
possibilidade da pessoa ir lá oferecer o seu serviço e alguém querer contratá-lo. É uma coisa direta e livre. E isso está se expandindo para todas as áreas da economia. O Brasil querer ir lá e colocar um cadeado na porta não faz sentido. É um retrocesso. Não é exclusividade do Brasil, porque outros países até mais desenvolvidos que o Brasil estão fazendo coisas parecidas, mas não faz sentido algum e realmente vai eu não digo que vai inviabilizar, porque é um serviço que existe no mundo inteiro, não vai deixar de existir no Brasil, mas vai perder muito da sua atratividade. O que você pensa a respeito, Madu? Eu acho que tem que fazer um movimento exatamente o contrário. Não, a Andreasa já falou isso. Você tem que desregulamentar ao máximo o serviço do táxi. Os taxistas acabam penalizados pelo excesso de alvarás, de fiscalizações, de aferições, que no fundo são mais um pretexto para cobrar as famigeradas taxas e emolumentos e deixar também os profissionais do táxi à mercê de achaques, de funcionários públicos corruptos, né, que cobram a legalização do taxista. Então o taxista ele fica numa situação desfavorável de competição por conta da regulamentação que ele tem. Então, ao contrário, não é regulamentar os aplicativos, o Uber, o Cabify, o 99 e todos os outros. Não, é você facilitar a vida do taxista, desregulamentar e deixar que o mercado, o usuário, selecione os profissionais, os veículos, o serviço, através da qualidade do serviço que eles prestam, da excelência do serviço. É isso que faz. É por isso que nós somos liberais, né? E menos de regulamentação, mas o Estado brasileiro, ele quer saber de cobrar. Eles querem cobrar agora no Netflix, o serviço das televisões, dos canais on demand, né? O que o Estado brasileiro fez para isso? O que é? Tanto do lado do Netflix, ou tanto do lado do telespectador, nada, zero. Ele quer cobrar. Ele quer tirar mais um dinheiro da sociedade. Isso é inacreditável. E, finalizando o comentário, é espantoso realmente, é espantoso, mas é rigorosamente verdadeiro, a incapacidade do nosso Congresso de entender, não é só o Congresso não, o próprio Judiciário também, o Executivo também, nossos órgãos públicos, eles não, ocupados que estão em subtrair dinheiro público para os seus próprios bolsos, eles são incapazes de acompanhar o mundo contemporâneo, muito menos de entender o mundo contemporâneo, a complexidade das relações, a agilidade das coisas. Eles vivem no século XIX. Né? E pior, acabam influindo decisivamente nas nossas vidas e sustentamos essa corja aí. Isso é inacreditável. E, Reginaldo, o que os nossos ouvintes pensam a esse respeito? Olá pessoal, aqui é a Tatiana Sanches de Monte Alto. Então, essa questão dos aplicativos, do táxi, eu acho assim que o governo deveria diminuir a regulamentação em favor aos táxis, porque ficaria uma competição mais igual. Eu também acho um pouco desigual a competição em que você tem um monte de regulamentação a seguir e os outros, que é um aplicativo, não teria. Também não acho justo com os taxistas. Por outro lado, eu me sinto muito mais segura em pegar um táxi credenciado do que pegar um Uber. Eu não me sinto segura em pegar um Uber. Afonso de São Paulo. Eu acho que o Uber é uma coisa benéfica para a cidade, só que hoje eles estão se igualando aos taxistas. Eles param em fila dupla, nas esquinas, e não tem nenhum órgão que fiscalize. Apesar de ser uma empresa privada, não existe nenhum órgão que fiscalize. Eles têm que estar identificados para poder, nós que não somos usuários do Uber, reclamar com alguém essa atividade. Eles estão parando a cidade em certas horas. Que é o Ronaldo de Vitória. Olha, o Uber funciona perfeitamente no mundo inteiro, em vários países. Eu, inclusive, já usei Uber em outros países também, do mesmo jeito que está aqui agora. Ou seja, a Uber tem o seu lucro, a Uber paga os seus impostos no país onde atua, e os motoristas ganham o seu dinheiro também, sem problema nenhum. Agora, aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte: nenhum parlamentar conseguiu até hoje arrancar nenhum dinheiro de propina da Uber. Por isso que eles não querem nem conversa, não querem nem debate, querem simplesmente acabar com os aplicativos.